Muito bem, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar início ao segundo minicurso desta quarta escola de pesquisadoras da USP, que tem como tema Boas Práticas do Currículo Lattes para Pesquisadores. Este minicurso vai ser ministrado pelo bibliotecário Eduardo Graciosi Silva, da Escola de Engenharia de São Carlos, aqui da USP. O nosso palestrante é doutorando e mestre em Ciências da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus de Marília, em 2018. Bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, em 2008. Atualmente é bibliotecário da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, onde atua como chefe da secção de atendimento ao usuário do Serviço de Biblioteca, professor Dr. Sérgio Rodrigues Fontes. Peço então a atenção de todos para este minicurso. Vamos então assistir com atenção. Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à quarta escola de pesquisadores. Hoje eu falarei sobre as boas práticas do currículo Lattes para pesquisadores a convite da organização do evento. Meu nome é Eduardo Graziosi Silva e eu sou bibliotecário da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. A agenda da apresentação consiste de alguns tópicos, onde nós iremos abordar as boas práticas científicas, alguns módulos relevantes para pesquisadores, com dicas, sugestões e recomendações de preenchimento de alguns campos desses módulos, e encerraremos com algumas palavras finais sobre o assunto. Em relação às boas práticas científicas, o que nós verificamos atualmente é que as pesquisas científicas elas vão além dos resultados alcançados e da sua disponibilização para a sociedade. Porque além da atividade de pesquisa científica propriamente dita, cada vez mais é necessário que a conduta dos pesquisadores seja pautada em códigos de boas práticas científicas. E nós temos alguns exemplos desses códigos, tanto no Brasil como no exterior. E eu trouxe aqui como exemplos brasileiros o código da USP, da FAPESP e do CNPq, que eles contêm orientações e recomendações aos pesquisadores para a condução dos seus trabalhos. Mas somente o FAPESP traz expresso o seguinte tópico sobre currículo. Então eu destaco aqui o trecho do Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, em que ele afirma que o pesquisador deve informar seus dados curriculares de maneira veraz, completa e precisa. E nós vamos ver mais para o frente da apresentação a importância desses elementos. Então, como abordar boas práticas científicas no currículo Lattes? Em relação às boas práticas no currículo Lattes, o que eu trago na sequência da apresentação são alguns dos módulos mais relevantes para os pesquisadores. E em cada um deles eu vou abordar como fazer o preenchimento com sugestões, recomendações e dicas para completar os campos do currículo Lattes. Lembrando que não há uma única forma para alguns casos, mas a recomendação aqui apresentada é sempre uma forma de orientar os pesquisadores no preenchimento do seu currículo Lattes. Então, eu irei abordar sobre a formação, a atuação, projetos, produções, educação e popularização de ciência e tecnologia, eventos, orientações, bancas e citações. Claro que não vai ser possível, por conta do tempo, abordar em detalhes cada um desses módulos, mas eu trouxe alguns dos exemplos e casos mais comuns para a apresentação. E ao final vocês terão acesso ao meu e-mail e também estarei disponível para perguntas depois da apresentação. No módulo Formação, nós temos o campo para registrar a informação. E eu sempre costumo recomendar que você inclua todas
as etapas da sua formação, incluindo graduação, iniciação científica e pós-graduação. E procure sempre preencher com as informações relativas à data, ao título do trabalho acadêmico, que no caso da graduação é o trabalho de conclusão de curso ou TCC. Na pós-graduação nós temos também a stricto sensu e a lato sensu. Então nós temos como trabalhos de pós-graduação monografia de conclusão de curso, dissertação ou tese, e também preencha sempre com o nome do orientador do seu trabalho monográfico. No módulo de atuação, eu trago aqui a opção para inclusão de iniciação científica. Embora o currículo Lattes seja um currículo acadêmico, ele não apresenta um campo próprio para o registro da informação de iniciação científica. Então, qual é a minha sugestão para incluir a iniciação científica no currículo Lattes? Dentro de atuação, você seleciona atuação profissional e no tipo de vínculo você seleciona bolsista, se você teve bolsa durante a iniciação científica, e outro, ou a opção outro, melhor dizendo, para a opção não bolsistas, ou seja, para quem não recebeu bolsa de iniciação científica e realizou essa atividade acadêmica de forma voluntária. Também no módulo atuação, eu trouxe aqui uma recomendação de preenchimento para estágio e estágio docência. Como nós sabemos, são atividades que são desenvolvidas durante a graduação e a pós-graduação. Então aqui vocês também preenchem essas informações dentro de atuação, na área de atuação profissional. Importante observar que o estágio não possui vínculo empregatício e nós temos que definir um vínculo para a atuação profissional. Então, como tratar isso no estágio? No tipo de vínculo, você seleciona a opção bolsista, se você recebeu bolsa durante o seu estágio, ou então você preenche com a opção outro, especifique para quem não teve bolsa durante o estágio. É importante também que vocês preencham o campo outras informações com as atividades que você realizou, porque é uma forma de quem lê o seu currículo saber exatamente quais atividades você desempenhou durante o seu estágio ou estágio docência. Na atuação, nós temos também como incluir grupo de pesquisa. Então, qual é a minha recomendação para o preenchimento de grupo de pesquisa? Também será cadastrado dentro de atuação profissional. Nessa área, vocês selecionam a instituição a qual o grupo de pesquisa está vinculado. E vocês vão registrar o vínculo com a instituição se ele ainda não constar no seu currículo. Se você já tiver registrado o vínculo com a instituição, você inclui o grupo de pesquisa em atividades. Depois você seleciona outra atividade técnico-científica. E na sequência você registra o órgão/unidade, o período que você participou do grupo de pesquisa, e inclua a sua descrição como membro, líder ou vice-líder do grupo em outra atividade técnico-científica. E dessa forma você vai ter registrado a sua participação em grupo de pesquisa no currículo Lattes. A atuação também é possível incluir trabalho voluntário. O trabalho voluntário pode ser cadastrado dentro de atuação profissional. E da mesma forma que no caso anterior, você seleciona a instituição e no tipo de vínculo, você seleciona outro, especifique e descreve como voluntário. E no caso do enquadramento funcional, que também é um campo para a atuação profissional, você pode colocar, por exemplo, como eu trouxe aqui, monitor, ou o nome da outra função que você desempenhou como um voluntário ou uma voluntária. Essa dica ela vai especialmente para os professores.
Alguns currículos de professores, nós visualizamos que tem o registro da disciplina, porém, ela fica aberta e registrada de maneira indefinida, desde o momento em que o docente se tornou responsável por uma determinada disciplina. É importante que o registro das disciplinas ele seja semestral para que o Sucupira avalie o conjunto dos professores. Então, aqui tem um exemplo de como fazer esse preenchimento semestral de uma disciplina. Por que isso é importante? Especialmente para a avaliação dos programas de pós-graduação das universidades. Porque esse registro, se ele não for fechado por semestre, afeta a avaliação do conjunto de professores do programa de pós-graduação. Por isso, é muito importante que os professores definam e registrem esse período de maneira semestral nos seus currículos Lattes. Para fazer a inclusão da disciplina, aqui tem o passo a passo. Então, dentro de atuação, você seleciona atuação profissional, você seleciona o vínculo com a instituição na qual a disciplina foi ministrada. Em seguida, você seleciona atividades, incluir novo item e seleciona a opção ensino. Na sequência, você registra a atividade, o período e outras informações, que são as disciplinas ministradas. Então, em relação à atuação, eu trouxe aqui a tela onde a gente seleciona os vínculos e as atividades. E o que é importante lembrar em relação à atuação no currículo Lattes? Que para cada atuação nós temos um vínculo próprio. E para cada vínculo nós temos atividades que nós desempenhamos. E as atividades nós podemos selecionar a partir dessa tela que aparece para vocês. Tem várias opções aí, então vocês selecionam a mais adequada, ou se não houver uma que corresponda à atividade que você desenvolveu, você seleciona a opção Outros e faz a descrição das atividades que você realizou no vínculo com a instituição. No módulo Projetos, nós temos hoje uma categoria mais nova de projeto, que ela entrou há algum tempo no currículo Lattes, que é o projeto de ensino. Em linhas gerais, em relação a todos os projetos, nós temos alguns dados fundamentais que devem ser preenchidos, que são eles: o nome do projeto, a descrição, e na descrição é importante a gente incluir resumo, indicar o número de orientações vinculadas, a linha de pesquisa e o grupo de pesquisa, data inicial e final do projeto. Às vezes nós encontramos currículos em que o projeto pode ter sido encerrado, mas ele não apresenta uma data final, por isso é importante indicar o período em que aquele projeto foi desenvolvido. Nós também devemos incluir o nome dos pesquisadores envolvidos naquele projeto, as instituições, porque nós podemos ter pesquisadores que são de outras instituições, a instituição de financiamento, se houve financiamento para esse projeto, e essa é uma informação muito importante porque mostra para os outros usuários que leem o seu currículo a sua capacidade enquanto pesquisador de captar recursos para pesquisa científica. Também é importante incluir a produção em ciência e tecnologia, com indicação das produções oriundas da pesquisa, e o título da orientação. Se houve algum trabalho de orientação, seja de graduação ou pós-graduação, relacionada a um projeto específico. Então, nesse campo do título, devem ser indicadas as pesquisas vinculadas dos orientandos. O módulo Produções geralmente é um módulo em que as pessoas têm muitas dúvidas, porque nós temos 3 categorias de produções, que são a produção bibliográfica, a produção técnica e outra produção artística e cultural. Porque nem sempre nós conseguimos identificar com facilidade onde inserir determinados tipos de produções que são realizadas ao longo das nossas atividades.
Em relação à produção bibliográfica, o que é importante saber na hora de preencher? Hoje, o currículo Lattes ele trabalha com alguns identificadores de documentos. Eu trouxe 3 aqui para mostrar para vocês, que são o DOI, Digital Object Identifier. O DOI ele é um identificador de objetos digitais, seja ele um livro, um capítulo de livro, um artigo publicado em revista. E para alguns tipos de documentos da produção bibliográfica, a entrada é feita pelo número do DOI. Se o documento que você publicou não tem um número DOI, existem algumas outras formas de inserir. No caso de revista, por exemplo, você pode incluir o título da revista onde o artigo foi publicado. Já no caso do ISBN, é a sigla para International Standard Book Number. O ISBN ele é um registro único para livros, tá? Então, cada livro que é publicado no mundo recebe um número único de ISBN. E se você vai registrar ou um livro ou um capítulo de livro no currículo Lattes, é importante que você tenha esse número em mãos, porque ele, a partir desse número, automaticamente já extrai algumas informações do livro para o seu currículo Lattes. E ainda em relação aos artigos de periódico, nós temos o ISSN. Quando você cadastra algum artigo de periódico no seu currículo Lattes, você encontra uma tela em que é pedido o ISSN da revista, ou então o parte ou o título completo da revista onde o artigo foi publicado. E nesse caso, se você tem o número do ISSN, acontece a mesma coisa que o ISBN. O Lattes automaticamente já puxa para o seu currículo algumas informações relacionadas à revista onde o seu artigo foi publicado. Então, sempre na hora de cadastrar alguma produção bibliográfica, especialmente livros, capítulos de livros e artigos de periódicos, tenham esses identificadores em mão, porque ele automaticamente já puxa algumas informações para o seu currículo Lattes. Ainda em relação à produção bibliográfica, nós temos aqui um campo denominado artigos aceitos para publicação. Quando nós submetemos um artigo para uma revista e ele é aceito, nós temos como indicar isso no Lattes. Porém, depois que ele é publicado, essa informação de artigo aceito ela deve ser retirada desse campo e deve constar apenas como artigo publicado em periódico. Nessa situação, o que nós temos no currículo Lattes? Depois que o artigo for publicado e você registrou ele como um artigo aceito, você vai entrar no registro de artigo aceito e clicar em salvar como artigo completo. Então, o que vai acontecer? A sua informação de artigo aceito para publicação, ele vai ser automaticamente registrado como artigo completo publicado em periódico e vai ser apagado de artigos aceitos para publicação. Então, você não precisa se preocupar em preencher de novo todos os dados do artigo que foi publicado e apagar manualmente a informação em artigos aceitos para publicação, porque o currículo Lattes faz todo esse processo de maneira automática. Trouxe também aqui alguns casos sobre a produção técnica. Um dos campos que eu trouxe é sobre extensão tecnológica, que geralmente as pessoas têm dificuldade em identificar do que se trata esse campo. Então existe uma legislação no Brasil que define a extensão tecnológica como atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado. Então, qualquer produto, qualquer informação que você tenha caracterizada dessa forma, ela deve ser registrada em extensão tecnológica. Ainda dentro da produção técnica, nós temos em trabalhos técnicos a opção de parecer,
também é um item que gera dúvidas, especialmente em relação aos professores, na hora do preenchimento de pareceres, seja para projetos, publicações de periódicos ou trabalhos de eventos. Então, o que deve ser registrado nesse campo do parecer? Os dados gerais, como título, e a minha sugestão, que inclusive eu adoto no meu currículo, é avaliador de trabalhos apresentados no evento tal, ou avaliador de trabalhos submetidos ao periódico tal, e você inclui o nome do periódico. E no detalhamento você coloca a finalidade, a duração dessa atividade do parecerista, número de páginas do trabalho e disponibilidade restrita ou irrestrita. Também em relação à produção técnica, eu trouxe aqui o caso da editoração. A editoração é uma atividade que deve ser incluída para a coletânea ou enciclopédia. E relatório de pesquisa, que também é muito utilizado, nós devemos preencher com as seguintes informações do detalhamento: nome do projeto, número de páginas, instituição financiadora e disponibilidade restrita ou irrestrita. E por fim, eu trouxe um exemplo de outra produção artística / cultural. No caso, trouxe um exemplo de artes visuais. Então, nós podemos preencher como dados gerais a natureza do trabalho de arte visual que foi desenvolvido, um desenho, uma escultura, um vídeo, uma fotografia, etc. E no campo de detalhamento, nós podemos esmiuçar de maneira bem descritiva esse trabalho. Então, no caso das artes visuais, nós podemos definir o tipo de evento, se foi uma apresentação, uma bienal, uma exposição, e existem outras categorias lá. Qual foi a atividade dos autores, se desenhista, escultor, curador, etc. Premiação, se houve, nome da instituição promotora do prêmio, temporada, instituição promotora do evento, local e cidade do evento. Em educação e popularização de CIT, também nós temos uma confusão, porque muitas das informações que aparecem nesse módulo já foram apresentadas nos módulos anteriores. Então, as pessoas acabam tendo muita dificuldade em saber se elas registram somente nos módulos anteriores ou se elas registram também nesse módulo de Educação e Popularização do CIT. A minha recomendação para esse campo de Educação e Popularização do CIT é que sejam registradas sempre as informações que tiveram o intuito de divulgação científica, inclusive atividades de cultura e extensão. Campos específicos que nós temos em educação e popularização são entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, redes sociais, websites e blogs. Então, nesse caso, nós temos sempre que observar se a informação que nós temos em mãos foi uma informação de divulgação científica. Do que se trata uma informação de divulgação científica? É toda e qualquer atividade que você realizou que foi voltada para um público amplo e não apenas o público acadêmico. Em relação aos eventos, que também é uma atividade bastante comum na carreira do pesquisador, nós temos duas opções, como participação ou organização. E no caso da participação, se nós selecionamos a forma de participação convidado ou participante, nós conseguimos puxar o nome do evento automaticamente para essa área de eventos, desde que a gente tenha alguma produção bibliográfica vinculada a esse evento. Então, para que o Lattes faça esse trabalho automático de trazer o nome do evento para o módulo eventos,
nós temos que obrigatoriamente ter publicado algum trabalho e registrado no nosso currículo para ele fazer essa extração automática da informação do evento para esse módulo. A outra opção, que é organização, nós temos como dados gerais o tipo, se foi uma exposição, um festival, uma feira, etc. E natureza, se foi uma curadoria, uma montagem, etc. Nós temos também a opção de preencher com outros campos: detalhamento, autores, palavras-chave, área e setores. No campo de orientações, nós temos as orientações e supervisões concluídas e as orientações e supervisões em andamento. Então, nós temos dados gerais, a opção tipo, se foi um trabalho acadêmico ou profissional, que está disponível para dissertação de mestrado. E nós temos no detalhamento o tipo de orientação, se foi a atuação aconteceu como orientador principal ou co-orientador. E aqui já fica também a dica de como preencher a co-orientação no currículo Lattes. Ela está disponível dentro do módulo Orientações, palavras-chave, área e setores. Nós temos o penúltimo módulo, que é o módulo de bancas. Nesse módulo, nós conseguimos cadastrar as informações relativas à participação em bancas de trabalhos de conclusão ou participação em bancas de comissões julgadoras. Como dados gerais, nós temos a opção tipo acadêmico ou profissional, que está disponível também para dissertação de mestrado. E para participantes, nós conseguimos registrar o nome de todos os membros da banca. É importante, sempre cadastrem o nome de todos os participantes da banca, o nome de todos os autores das suas publicações. Sempre se baseiem no documento que vocês têm em mãos para fazer esse registro. Incluir palavras-chave, áreas e setores. Eu tenho insistido nisso nos últimos slides porque, como vocês devem saber, no currículo Lattes nós podemos fazer a busca por currículos não apenas por nomes, mas também por assunto. Então é muito importante que você inclua as palavras-chave, as áreas e os setores no seu currículo, para que os usuários que pesquisam no currículo Lattes possam te encontrar pelo assunto, por exemplo. Em relação ao último módulo, que é o módulo de citações, nós temos a opção hoje no currículo Lattes de incluir citações do EASY, que é a base Web of Science, citações no Cielo, citações no Scopus e citações em outra base bibliográfica. Em relação às citações no EASY, hoje nós temos a seguinte informação que aparece quando nós tentamos incluir as citações do EASY. O serviço de recuperação de dados do Researcher ID está temporariamente indisponível, sendo necessária a inserção manual das informações. O que acontece? O Researcher ID é um identificador de autores da Web of Science, do EASY. Porém, esse identificador ele foi agregado ao Publons, que é um novo serviço da Clarivate Analytics, a empresa responsável pela manutenção do Publons e do Researcher ID. Anteriormente à criação do Publons, nós inseríamos o número do nosso Researcher ID no currículo Lattes e ele puxava automaticamente o total de citações dos nossos trabalhos da Web of Science para o currículo Lattes. Porém, desde que o Publons foi criado, essa opção ficou indisponível. Então, nós temos que entrar na base de dados Web of Science, localizar todas as nossas publicações indexadas na Web of Science e verificar manualmente quantas citações cada um dos nossos trabalhos recebeu, fazer a soma desse total de citações e inserir essa informação manualmente no currículo Lattes.
infelizmente se tornou um processo trabalhoso, porque essa era a única base em que o registro das citações era feito automaticamente, e infelizmente foi dado um passo para trás desde que houve essa migração do Researcher ID para o Publons, porque o currículo Lattes ainda não automatizou a extração das citações do Publons para o próprio currículo. No caso das bases Cielo, Scopus e outra base bibliográfica, sendo que aqui outra base bibliográfica pode ser uma base geral, como o Google Scholar ou Google Acadêmico, como pode ser uma base específica da sua área de conhecimento. Então, para essas três bases, a inclusão dos dados também é manual. Lembrando que em outra base bibliográfica também é possível inserir o nome da base que você está cadastrando. Então, infelizmente, a inserção das citações no currículo Lattes ainda é um processo completamente manual. Nós temos que entrar em cada base, procurar pelos trabalhos indexados de nossa autoria na base, verificar o total de citações e inserir essa informação no nosso currículo Lattes. Então, chegando em algumas palavras finais, com mais algumas dicas e mais algumas recomendações de boas práticas no currículo Lattes. O que eu gostaria de destacar aqui é em relação à coautoria e autoria. É importante sempre cadastrar todos os autores mencionados no trabalho em que você é coautor. Provavelmente alguns de vocês já devem ter visto casos de currículos em que a pessoa é sempre o primeiro autor ou ela é um autor sozinho, todos os trabalhos, todas as atividades que ela cadastrou no currículo. Eu brinco com isso, que eu chamo de síndrome do primeiro autor, porque a pessoa é quase um deus, ela não precisa de mais ninguém para fazer as atividades científicas dela, e a gente sabe que não é assim. O trabalho científico ele é colaborativo e é desenvolvido sempre com várias pessoas. No caso da síndrome do primeiro autor, nós temos que sempre cadastrar os autores conforme a ordem que são citados na publicação. Por que isso? Além desse respeito em relação à ordem de autoria e coautoria dos trabalhos, nós temos sempre que preencher as informações do nosso currículo de acordo com o que consta nos documentos comprobatórios. E no caso das publicações, obviamente, o documento comprobatório é a própria publicação. Então, nós temos que registrar as informações tal e qual constam no documento publicado. Uma outra observação que eu trago também é em relação ao currículo documentado. É importante que você tenha os comprovantes de todas as informações do seu currículo. É essencial que você tenha toda essa documentação guardada e organizada. Por que isso? Se você for prestar, por exemplo, um concurso público para professor, o edital pode pedir o currículo documentado. Se você for prestar um processo seletivo de pós-graduação, você deve observar se no edital do processo seletivo é solicitado o currículo Lattes documentado. Então você precisa apresentar, além do seu currículo impresso, os comprovantes de todas as informações que você registrou no currículo. E ele também pode ser solicitado para a avaliação da carreira docente. Então, se alguma instituição ou universidade vai implementar um plano de avaliação da carreira docente ou de progressão da carreira docente, por exemplo, pode ser que seja solicitado o currículo Lattes documentado. E, obviamente, podem existir outras situações além dessas em que seja exigido o currículo documentado. Por isso, a importância de você sempre ter o seu currículo organizado com todos os comprovantes guardados e documentados. Em relação à atualização, eu trago aqui uma sugestão de quando atualizar o currículo Lattes.
Um período de 3 meses costuma ser um período razoável de atualização, porque geralmente é um período em que a gente pode ter participado de algum evento, ter publicado algum trabalho em alguma revista ou em algum evento, ou participado de alguma palestra, ou ministrado algum curso. Então é um período relativamente razoável em que a gente consegue ter alguma nova informação para inserir no currículo Lattes. Mas qual é o método ideal? É aquele que você define de acordo com a sua rotina de trabalho. Então tenha sempre em mente que você tem essa liberdade para definir o período de atualização do seu currículo. Esse período de 3 meses é uma sugestão, mas você pode, por exemplo, registrar novas informações no seu currículo assim que você tem um documento comprobatório, ou então por um período maior. Fica a critério de cada usuário do currículo Lattes. Um currículo atualizado, ele possui o registro completo das informações, ele mostra consideração em relação aos usuários, porque como eu comentei antes, um currículo bem completo, incluindo as palavras-chave, as áreas, os setores de atuação do pesquisador, facilita que você seja encontrado por outros usuários que tenham interesse no tema que você pesquisa ou nas suas publicações. Simultaneamente, ele vai facilitar a pesquisa, porque ele vai ter informações suficientes para que as pessoas consultem o seu currículo e cheguem até ele de uma maneira mais fácil. E ele contribui para dar visibilidade da ciência nacional no Brasil e no mundo, porque como nós sabemos, o currículo Lattes ele é uma plataforma aberta e gratuita, então qualquer pessoa no mundo pode ter acesso às suas informações profissionais registradas no currículo Lattes, inclusive porque ele tem a opção de conversão automática de idioma em inglês. Lembrando que essa opção é definida pelo usuário no momento de registro ou atualização do seu currículo Lattes. Em relação à manutenção do currículo, eu costumo chamar de manutenção o processo de revisão das informações. Então, nós temos que observar se cada informação está no lugar correto, está adequada, está completa. É muito importante ter essas observações em mente quando nós estamos fazendo a atualização do nosso currículo. Então, aqui trouxe um exemplo. Uma atividade de extensão cadastrada no módulo Eventos. Está correto? Não, não está correto. O certo é uma atividade de extensão ser registrada dentro do módulo Formação e no campo Formação Complementar. Por quê? O campo de formação complementar ele é dedicado a cursos acadêmicos não formais. E uma atividade de extensão, ela é caracterizada como um curso acadêmico não formal, diferente de uma disciplina de graduação, por exemplo, que nós temos que ter uma frequência, temos atividades que são utilizadas para a avaliação dos alunos, provas, seminários, resenhas, etc. Então, o correto da atividade de extensão é ser registrada em formação complementar, já que se trata de um curso acadêmico não formal. Em relação a alguns aspectos éticos no currículo Lattes, nós temos vistos muitos casos recentes de informações falsas ou currículo Lattes duvidosos. Em 2009, houve um caso que ficou bastante conhecido na época e que infelizmente repercutiu negativamente, que foi esse caso em que o site do CNPq abriga currículos falsos, uma notícia publicada em jornal na época. Nessa situação, aconteceu a publicação do currículo do Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, que é o famoso Galvão Bueno. Então, como vocês veem na tela, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado em Engenharia Eletrônica no MIT
e doutorado em Física no California Institute of Technology. Porém, o Galvão Bueno não gostou de nada do que ele estudou e ele se tornou narrador de jogo de futebol. Então, esse é um caso que infelizmente repercutiu negativamente sobre o currículo Lattes nessa época. E essa notícia levantou algumas questões. Alguns pesquisadores passaram a considerar a plataforma Lattes como vulnerável, inclusive questionando essa vulnerabilidade da própria plataforma, enquanto outros defendiam que devia haver um controle mais rígido sobre a plataforma, já que ela é utilizada para decidir sobre a destinação de verbas públicas. E ainda um outro grupo de pesquisadores questionou em relação à verificação das informações. Quem é o responsável por verificar as informações? É o CNPq, porque é uma plataforma do CNPq? Ou é o próprio usuário que registrou a informação? Nesse caso, como a gente sabe, foi uma fraude. Alguém agiu de má fé, utilizou o CPF do Galvão Bueno, registrou um currículo Lattes com informações falsas. Mas seria então a responsabilidade da instituição a qual o autor está vinculado? Será que no caso do Galvão Bueno, a Rede Globo seria responsabilizada por essas informações falsas? Então, essas foram algumas questões que foram levantadas pela comunidade científica na época em que ocorreu essa fraude. Lógico que, como essa notícia já tem em torno de 10 anos, de lá para cá, houve melhorias nesse quesito de segurança da plataforma, porém, infelizmente, ainda nós tivemos casos de informações falsas no currículo Lattes. No caso de dúvidas, eu trouxe aqui para vocês os contatos do CNPq, em que vocês podem tirar dúvidas diretamente com a equipe do CNPq sobre alguma informação ou alguma falha que esteja ocorrendo. Então fica aqui o e-mail do CNPq e o telefone do CNPq para vocês entrarem em contato direto com a equipe de suporte do currículo Lattes. Trouxe aqui as referências que eu utilizei para a apresentação e mais uma vez eu agradeço a atenção e o tempo de vocês e também o convite feito pela organização da 4ª Escola de Pesquisadores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm aí o meu e-mail, fico à disposição e quaisquer perguntas que vocês tenham também fico à disposição para responder agora ou posteriormente. Muito obrigado e um bom dia e um bom evento a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Eduardo por esta excelente palestra, parabéns, e vamos então convidá-lo, já que está conectado connosco ao vivo, para responder a algumas das perguntas que foram feitas pelos nossos participantes, lembrando que também poderão enviar as suas questões para o endereço de e-mail que foi mostrado há pouco, o endereço de e-mail do Eduardo. Eduardo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rui. Obrigado pela recepção, pela coordenação do minicurso. Então vamos lá para as perguntas. Nós é que agradecemos. Vamos então aqui ao rol imenso de perguntas, começando pela Melina Calori. Ela diz o seguinte: poderia, por gentileza, repetir a inclusão de grupo de pesquisa? Sim. O grupo de pesquisa... Deixa eu só atualizar aqui nos slides. O grupo de pesquisa, Melina, ele é incluído dentro da atuação. Você registra como atuação profissional. Na sequência, você seleciona a instituição que você deseja incluir, o vínculo do grupo, né? Então, você tem que primeiro registrar a instituição. Se ela ainda não constar no seu currículo, ou se ela já constar, você cadastra diretamente o grupo de pesquisa dentro de atividades. Nas atividades, você seleciona como outra atividade técnico-científica, porque não existe um campo específico para inclusão no grupo de pesquisa no Lattes. E, no final, você vai registrar o órgão ou a unidade a qual o grupo de pesquisa
pertence o período que você participou do grupo e incluir a sua descrição, né? Ou como membro do grupo, líder ou vice-líder. Amanda Mendes Navarro pergunta, aliás, o Ricardo Bittencourt faz aqui uma afirmação e eu gostaria que o Eduardo complementasse. Ele fala que é complicada essa atualização de disciplina por semestre. O Lattes não duplica nada, tem que fazer tudo na mão grande. Sim, de fato, esse é um complicador dentro do currículo Lattes, porque são pouquíssimos campos em que você consegue fazer algumas coisas automatizadas. Eu digo automatizado em relação a você ter alguma informação registrada e você importar isso automaticamente para outro campo. E isso dificulta muito e acaba gerando, às vezes, muito retrabalho por parte do usuário para manter um currículo atualizado. Então, é uma limitação muito séria e que eu acho que o avanço que a gente tem tecnológico hoje, né, já poderia ter sido corrigido. Mas em relação especificamente às disciplinas, é importante que seja feito esse período semestral, esse registro semestral das disciplinas, justamente porque o currículo Lattes ele é uma fonte de dados para o preenchimento da plataforma Sucupira, que é a plataforma usada hoje pela CAPES para avaliação dos programas de pós-graduação. Inclusive, essa recomendação que eu faço desse preenchimento semestral é de um coordenador de programa de pós-graduação também, que ele conversou comigo sobre essa dificuldade. Ele comentou que é necessário ser feito esse registro semestral para não prejudicar a avaliação do programa. Por isso que eu trago essa recomendação. Apesar do trabalho, é um esforço a mais que tem que ser feito, né, em benefício da avaliação do programa. Muito bem, a Amanda Mendes Navarro pergunta como seria a inclusão de monitoria de disciplina? Certo, Amanda. A monitoria, ela não tem um campo específico para monitoria também dentro do currículo Lattes, mas a sugestão é que você realize o cadastro da monitoria como atuação profissional também. Tá? Lá dentro do módulo atuação, você seleciona a atuação profissional. Em atividades, você seleciona outra atividade técnico-científica. Não é o ideal, mas é o mais próximo que a gente pode, o campo mais adequado que a gente tem no Lattes hoje para fazer o registro de monitoria. Muito bem, o Drauzio Rezende Júnior pergunta se é possível corrigir a informação que não foi colocada semestralmente. Para isso, Drauzio, é preciso entrar lá no seu currículo e você colocar o período final da disciplina. Por exemplo, você começou a ministrar uma disciplina em julho desse ano e ela vai até dezembro. Então, passado o período, você entra nas disciplinas e faz esse ajuste. Eu dei o exemplo da data, mas se você quiser incluir mais detalhes sobre a disciplina, por exemplo, também é possível. Muito bem, a Ana Bolena tem aqui uma questão e também tem uma afirmação que com certeza o Eduardo vai, digamos que, dar aqui um ênfase. Ela diz, tenho duas formações, em Biomedicina e em Direito. Você saberia me dizer como faço para separar os registros referentes a cada curso? Depois ela comenta, a inserção de informações é feita por ordem cronológica, não por temas. Já pedi isso ao CNPq. Até onde eu sei, hoje você consegue inserir mais de uma graduação dentro do curricular, mais de uma pós-graduação também. Agora, em relação à sua afirmação de ser por ordem cronológica e não por temas, eu acho que isso é uma configuração padrão da plataforma para todos os currículos. Até onde eu sei, não é possível fazer essa organização por tema, porque eu acredito que seja, de fato, uma configuração padrão. E o usuário não tem acesso a esta configuração de apresentação do seu currículo, né, por temas e não por ordem cronológica. Mas se você pediu ao CNPq, se você puder em algum momento compartilhar essa informação também comigo posteriormente, né, eu também gostaria de saber, porque eu não, até onde eu sei, essa modificação, né, da apresentação, ela não é permitida ao usuário final, né, que somos nós.
Muito bem, então fica aqui a dica para enviar então esta informação para o Eduardo. Próxima questão é da Karina Brunhild, que ela diz o seguinte: neste período de distanciamento, as lives têm sido comuns nas nossas vidas. Qual a melhor maneira de registrar lives mais técnicas no Lattes? Tipo entrevistas, etc. Certo. Bom, em relação às lives, eu já até vi alguns questionamentos sobre isso na internet, né? Procurando informações sobre o próprio currículo Lattes. O mais importante de tudo é que você tenha um comprovante de participação nas lives. E isso vale para as lives, vale para toda a informação que você tem registrada no currículo, até pelos motivos que eu já coloquei antes, né? Participação em concurso, algum processo seletivo para pós-graduação, por exemplo. Então, é importante que você tenha algum certificado ou uma declaração de participação na live, para daí sim você poder registrar no currículo Lattes. Agora, onde cadastrar isso, né? Como você cadastra como participação em evento mesmo, tá? Mesmo sendo um evento virtual, o mais importante para efeito de registro no Lattes é você ter a documentação comprobatória da sua participação. Então, as lives elas podem ser cadastradas como eventos dentro de participação de eventos. Muito bem. A Melina Calori pergunta: qual a diferença de colocar o parecer na produção técnica e incluir como revisor de periódico? Atrás desta questão, ela pergunta se você tem alguma dica para a escolha da foto para o lápis. Certo. Bom, respondendo a primeira pergunta, Karina, em relação ao parecer, né? Porque eu entendo que são duas atividades diferentes, são vamos chamar assim, duas funções intelectuais diferentes aí nesse âmbito da comunicação científica, que é a atividade de parecerista, que você exerce ao receber um artigo e indicar pela aprovação ou rejeição dele em uma revista, e também pela atividade de revisor de periódico, tá? Eu entendo que são duas funções diferentes. Mas, no caso, existe um campo específico para registrar a informação de parecer no currículo Lattes, tá? Você cadastra o parecer dentro de produção técnica, opção trabalhos técnicos, e dentro de trabalhos técnicos você tem alguns tipos de trabalhos, dentre eles o parecer. Então, existindo um campo específico para incluir o parecer, a minha recomendação é que você use o campo específico, tá? Agora, para efeito de registro no currículo, não vai ter diferença se você cadastrar como parecer ou como atividade de revisor, tá? É só, assim, a minha recomendação é que sempre seja usado um campo específico se ele existe. O mais importante é que você defina sempre o mesmo campo para registrar o mesmo tipo de informação. Então, por exemplo, nesse caso, se você tem parecer para registrar no seu currículo e você optou por cadastrar ele como um trabalho técnico, cadastre de hoje em diante, por exemplo, todos os seus pareceres como trabalho técnico. E em relação à escolha da foto, teve até alguma outra palestra que eu já falei sobre isso, são aquelas recomendações básicas para fotos profissionais, né? Procure um local com boa iluminação, tá? Em que você seja visível, não tenha sombra no seu rosto. E também evite ruídos no fundo, tá? Cuidado para se não tiver, agora a gente está a maior parte do tempo em casa, ter algum móvel, algum objeto, alguma coisa que esteja interferindo na visualização da sua imagem, né? E uma dica essencial, mas que nunca é demais repetir, né? Não use foto de rede social, tá? Evitem rede social, porque foi até o exemplo que eu usei numa outra palestra do Lattes que eu apresentei em outro momento, né? Quando eu falei sobre a foto, eu coloquei a minha foto mesma, né? De rede social e a foto do Lattes, tá? Até para exemplificar, fiz essa brincadeira. Mas, assim, evitem, tá? Porque o currículo Lattes, afinal, é um currículo profissional, então a gente tem que ter esse cuidado tanto no registro das informações como na nossa própria apresentação, não só naquele texto inicial, como também na foto. A Catarina Carvalho
Pergunta como é que fica a questão dos preprints que apresentam DOI? Onde colocar na produção? Em relação aos pré-prints, ainda não existe no currículo Lattes um campo específico para esse tipo de documento. Embora ele seja hoje muito comum, a plataforma Lattes ainda não foi atualizada para inserção desse tipo de documento em específico. Por isso, a minha sugestão é que ele seja cadastrado como dentro do módulo produções, como produção bibliográfica, e dentro de produção bibliográfica como outra produção bibliográfica. Nesse campo outra produção bibliográfica, você tem um campo específico para indicar homepage do trabalho. Então, nessa área você pode incluir o endereço DOI do artigo. A Juliana Macedo diz que pergunta se trabalhos de revisão de língua portuguesa em livros publicados podem ser registrados no Lattes, se podem ou se sim, em qual módulo? Sim, eles podem ser registrados. No caso, trabalho de revisão de língua portuguesa, ele pode ser considerado como um trabalho técnico. O registro de trabalho técnico no currículo Lattes, ele é feito dentro do módulo de produções, na opção produção técnica, e dentro da opção técnica você seleciona trabalhos técnicos. E trabalhos técnicos você seleciona a categoria outra, porque não existe um campo específico chamado trabalho de revisão, tá? Mas o que você pode fazer para explicitar essa informação, né? Lá no final do cadastro de trabalho técnico, você pode registrar como outras informações e como ele é um campo livre para preenchimento de texto, você pode indicar que foi um trabalho de revisão de língua portuguesa, bem específico conforme você colocou aí, inclusive indicando os dados do livro. Muito bem, vamos então aqui às próximas questões. A próxima é do Drauzio Júnior, em que ele fala: o orientador, por registrar a orientação no Lattes, também deve registrar a participação na banca, que é parte do trabalho de orientação, ou só deve registrar participação em banca quando a convites? Minha recomendação, Drauzio, é que você registre sempre as duas participações, tá? Tanto quanto membro de banca, quando for um trabalho de orientação ou quando for a convite. Porque a ideia do currículo Lattes é justamente mostrar toda a trajetória profissional do pesquisador, né? E a participação em banca, a gente sabe que na carreira do pesquisador, especialmente dos docentes, é importante demonstrar essa atividade, né? Por isso, a minha recomendação é para que você faça os dois registros. Vamos à próxima questão aqui comigo. A Patti. E vamos entrar num capítulo bacana, porque tem duas perguntas sobre este assunto. A questão da Patti é: a webinar se enquadra em qual natureza dentro de um evento? Seria um seminário ou outros? Já a Ana Laura Menezes parabeniza você pela palestra e pergunta se esses cursos online, como é que são colocados esses cursos online? Colocamos como qualificação profissional? A webinar entra na área de eventos? Certo. Bom, aqui a minha recomendação para o webinar é a mesma que eu vou fazer, tá? Em relação às lives. Participou de um webinar, uma live, ou qualquer nome que seja dado ao evento online, né? Tenha o certificado em mãos, ou a declaração, ou o comprovante de participação, antes de você fazer o registro no Lattes. Então, tenha sempre esse cuidado. Em relação aos cursos online, aí seria necessário saber exatamente se é um curso livre. Por exemplo, hoje tem muitos cursos livres que são ofertados em plataformas, inclusive não acadêmicas, né? Tem alguns cursos livres que são oferecidos em plataformas acadêmicas, cursos de extensão, enfim, surgiu uma infinidade de cursos, principalmente agora durante esse período da pandemia. Se for um curso livre, que não tem vínculo com nenhuma instituição de ensino,
A minha recomendação é até o exemplo que eu dei na apresentação, né? Você registrar esse curso online como um módulo de formação, como formação complementar. Vamos então à próxima, que é da Melina Calori. Poderia, por gentileza, explicar para os estudantes a diferença entre ORCID e Researcher ID? Sim, tanto o ORCID como o Researcher ID, eles são identificadores de autores. Eles são identificadores alfanuméricos, ou seja, eles reúnem nesse código alfanumérico todas as variações do nome do autor. Por que foram criados esses identificadores? Para facilitar a recuperação dos trabalhos dos autores dentro das bases de dados. Tá? Porque existe um problema muito grande nas bases de dados, quando se faz pesquisa pelo nome do autor, que é saber exatamente todas as variações do nome e também do sobrenome do autor, né? Se o nome, por exemplo, está abreviado, se ele está por extenso. Então, tanto o ORCID como o Researcher ID, eles resolvem esse problema, porque eles agrupam nesses códigos alfanuméricos todas as variações do nome do autor. E facilita, então, a recuperação dos trabalhos dos autores nas bases de dados. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que o ORCID ele é mantido por um consórcio de organizações de pesquisa. E o Researcher ID, ele é um identificador proprietário que pertence à empresa Clarivate Analytics, e hoje ele foi integrado ao Publons, que também é um produto da Clarivate. Tá? Então, ele deixou de existir como um identificador sozinho e ele foi integrado a essa ferramenta Publons, também da Clarivate. Natália Noronha Ferreira. Ela, em vez de fazer uma pergunta, faz uma afirmação e eu gostaria que o Eduardo comentasse. Então, Eduardo, citações têm que ser inseridas manualmente. Tem. Esse é um... É muito chato dar essa má notícia, porque às vezes eu costumo apresentar essa fala das citações e, assim, muita gente fica desiludida quando chega nisso, porque, assim, nossa, então, de fato, é como a Natália falou, de fato, o trabalho é manual, sim, é manual. A única forma automática que existia, conforme eu expliquei, era através do Researcher ID, tá? Mas desde que houve a migração do Researcher ID para o Publons, essa opção automática da extração das citações da Web of Science para o currículo Lattes, ela foi desabilitada. E não houve uma atualização da plataforma Lattes em relação a essa interoperabilidade entre os sistemas. Então, infelizmente, esse trabalho das citações no currículo Lattes se tornou 100% manual, porque era 99%, vamos falar assim, mas agora ele se tornou 100%. Então, é uma dificuldade que passou a existir no Lattes, infelizmente. Muito bem, o Rony de Almeida pergunta o seguinte: aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado deve ser inserida em prémios e títulos ou em outras informações relevantes? Você inclui outras informações relevantes, porque não é nenhuma aprovação em concurso, não é nenhum prêmio e não é um título específico que você recebeu, mas já vi casos de currículos que as pessoas colocam essa informação, mas a minha recomendação é colocar em outras informações mesmo, porque o prêmio, geralmente é algum prêmio, por exemplo, que você recebeu de alguma associação científica ou uma menção honrosa de um trabalho que você apresentou em um evento, por exemplo. Então, os prêmios são para esse tipo de situação. Título de doutor honoris causa, concedido por alguma universidade, tá? Então, a aprovação em concurso, ela cabe em outras informações complementares. Muito bem, a Renata Perini pergunta: eu tenho participado de alguns eventos online nesse período de quarentena como esse. Como registrar no Lattes? Voltamos quase ao webinar, né? Sim, eu acho que cai naquela questão do webinar, da live também. Dando o próprio exemplo aqui da Escola de Pesquisadores, Renato, você vai receber o certificado, conforme o pessoal da organização colocou aí no chat, né? E você vai registrar como participação em evento mesmo.
Ana Beatriz Azevedo pergunta, preciso registrar o valor da bolsa necessariamente? Achei este campo bem confuso de preencher e acabei deixando apenas a agência de fomento. Não tem necessidade de registrar o valor da bolsa. Você coloca só as informações, a instituição que concedeu a bolsa para você, né? Mas o valor não, até porque é uma informação pessoal sua. Não tem por que ficar pública. Muito bem. A Letícia Marcorim. Onde posso adicionar período de doutorado de sanduíche? Ah, sim. O doutorado de sanduíche, você pode incluir, Letícia, deixa eu só confirmar. Porque, salvo engano meu, existe uma opção. Sim, quando você entra em informação acadêmica / titulação, você tem a opção para selecionar o curso, né, mestrado, doutorado, graduação. No caso do mestrado, que eu estou vendo aqui no meu currículo mesmo, ali aparece a opção tipo de mestrado, normal ou sanduíche, tá? Então já existe essa opção habilitada dentro do currículo Lattes. Muito bem. Iris Sanches, como acrescentar banca de iniciação científica? Banca de iniciação científica? Olha, nesse caso, não tem uma... Deixa eu ver aqui. Ficaria melhor registrado dentro da segunda opção do módulo bancas, que é a participação em bancas de comissões julgadoras, porque dentro desse campo você tem na natureza a opção outra, tá? E ao final desse campo você tem a área de outras informações, que você pode especificar que se trata de uma banca de iniciação científica, porque as opções aqui que aparecem são para banca de professor titular, concurso público, livre docência, avaliação de cursos e outra. Então, você seleciona a natureza outra e em outras informações você registra que se trata de uma banca de iniciação científica, para ficar explícito no seu currículo. Muito bem. A Paula Monteiro pergunta, quando participo de um evento com apresentação de trabalho, eu preciso colocar em apresentação do trabalho e participação em evento? Sim, essa é uma dúvida relativamente frequente e você registra assim. Nessa situação, você coloca a participação em evento e também a publicação no evento, se houve. O importante aí, mais uma vez, é você ter o registro, né? Principalmente o certificado ou a declaração de participação no evento. E, curiosamente, esse também, fazendo um complemento, esse é um dos campos em que a gente consegue fazer aquela importação automática de dados dentro do Lattes, de uma área para outra. Então, nessa situação, como que funciona? Primeiro você tem que ter registrado a publicação do evento no seu currículo. Se você publicou algum trabalho nesse evento e você também tem o certificado ou a declaração de participação, quando você entra no módulo eventos, você consegue selecionar, a partir dos registros da produção bibliográfica de eventos, aquele evento que você tem. Então, você só seleciona o evento e carrega os dados dele para o módulo eventos do seu currículo. Essa é uma das poucas funções automáticas que existem no Lattes, mas fica uma dica a mais também. Muito bem. A Josefina Santos, ela para já diz que parabeniza você, atividade maravilhosa. Obrigado. E então ela faz a seguinte pergunta. A atividade de liga académica, onde é que é registrada? A liga acadêmica, eu já devo ter visto alguma informação sobre isso parecida, participação em empresa júnior, grupos de extensão, porque a liga acadêmica, na realidade, ela pode ser caracterizada como um grupo de extensão extracurricular, então você pode registrar deixa eu confirmar aqui, como atuação. Daí dentro da universidade, você vai selecionar a universidade
e você pode colocar dentro de atividades, a hora de selecionar o tipo de atividade, você pode colocar como... Deixa eu ver aqui. Pode ser outra atividade técnico-científica, ou até extensão universitária, dependendo da abrangência de atuação da liga acadêmica, mas eu acho que outra atividade técnico-científica fica melhor caracterizado para a liga acadêmica. Muito bem. Maria Cristina Mazaia. Eduardo, adorando te ouvir. Essa é logo a primeira frase dela. Ótimo. O que pensa sobre a obrigatoriedade de ser anexado o documento comprobatório às informações acrescentadas no Lattes? Entendo melhorar a segurança. O comentário dela que se segue à pergunta. Certo. Na realidade, não existe como, não tem uma forma de você anexar documentos comprobatórios dentro da plataforma Lattes. Tanto que aconteceram casos de fraudes, né, como do Galvão Bueno, que eu mencionei no exemplo, porque na hora de registrar as informações no currículo Lattes, não é exigido nenhum tipo de envio de documentação comprobatória. Então, isso acaba gerando alguns problemas com a plataforma, né, éticos e de má conduta e mau uso da ferramenta. Os documentos comprobatórios, eles são importantes que você mantenha guardados ele em arquivo, né, impresso ou digital, de forma que for melhor para você administrar, para que você possa usar em algum momento que seja solicitado, né, conforme foi apresentado. Mas dentro da plataforma do Lattes, não é possível anexar esses documentos comprobatórios. Muito bem. O Jamires Rodrigues. Ele fala que foi bolsista do Programa de Iniciação Científica da OBMEP e pergunta: a bolsa foi referente a algo do ensino médio, mas eu participei enquanto estava no ensino superior. Como registrar? Você pode registrar como ela foi realizada, né? É que agora eu fiquei na dúvida se ela foi realizada no ensino médio, porque ele estava já no ensino superior, né? Ele diz que a bolsa é referente ao ensino médio, mas ele participou enquanto estava no ensino superior. Ah, entendi. Tá. O que vai valer para efeito de registro é você verificar no documento o que consta, né? O nome da instituição, e daí você fazer o registro da bolsa a partir do que consta no documento. No caso, você vai colocar como atuação, você pode colocar, e dentro de atuação profissional, porque inclusive é a forma como eu fiz o meu currículo, né? Quando eu tive a bolsa FAPESP de iniciação científica, eu registrei lá a FAPESP, e dentro da FAPESP pus o meu vínculo como bolsista e registrei. Então, o importante é que você verifique exatamente o que consta no documento, né? Para você fazer o registro correto da informação. Muito bem. A Larissa Casimiro pergunta: onde é que eu colocaria a informação de avaliadores de trabalho em congresso? Certo. Essa informação, Larissa, você pode incluir como dentro do módulo produções, como produção técnica, e dentro de produção técnica você coloca como trabalhos técnicos. Inclusive, essa é a forma como eu faço no meu currículo, né? Então, quando vou incluir uma nova avaliação, por exemplo, eu seleciono incluir novo item, e eu tenho um texto padrão meu que eu coloco avaliador de trabalhos apresentados no evento X, no evento Y, e registro dessa forma. É uma recomendação para esse tipo de atuação. A Luciana Bernal fala o seguinte: participei de um evento online, porém não deram o certificado, e sim um certificado das atividades que ocorreram nele. Porém, como posso inserir o evento no Lattes se não disponibilizaram esse certificado? A minha recomendação é que você entre em contato com a organização desse evento online para que eles emitam o certificado esse específico que você precisa, né? Ou alguma declaração, se não for possível emitir um certificado em separado para essa atividade especificamente,
para daí você poder registrar apenas esse evento no seu currículo. O Martins Neto fala que participou de um processo seletivo e foi-lhe cobrado apenas certificados assinados à mão. Ele pergunta, certificados com assinatura eletrónica de facto não são considerados? São. Eles são documentos, afinal, comprobatórios, né, da atuação. Tanto se a assinatura for manual, como se ela for eletrônica, né? O importante é você ter o documento em mãos para comprovar o registro no seu currículo. Muito bem. A Kátia Miluska. É preciso eliminar os eventos passados, por exemplo, certificados de mais de 5 anos, ou ficam até ao final das minhas experiências no currículo Lattes? Não, deixe sempre tudo registrado. Não procure apagar nada, não. A não ser que você vá prestar um processo seletivo que, por exemplo, lhe peça os últimos 5 anos do currículo, que às vezes é comum para um processo seletivo pós-graduação ou para professor, mas antes de fazer isso, se você optar por apagar as informações anteriores a esse período de 5 anos, gere um PDF do seu currículo, que eu até vi no chat durante a apresentação, que algumas pessoas fazem isso, né? Salva como PDF, essa versão completa do seu currículo, e depois você volta essas informações, para não perder nenhum registro, né? Mas para não ter esse trabalho, eu recomendo para você manter todas as informações, né? Inclusive para facilitar a gestão aí do seu currículo. Muito bem. A Ivanildo Benedito. O pré-print não poderia ser em artigo aceito, não publicado? Na verdade, não, porque o pré-print ele tem uma outra natureza diferente de artigo aceito, né? O artigo aceito, ele é um artigo que já foi submetido para uma revista, a revista já avaliou esse trabalho e ela deu parecer positivo para a publicação do trabalho. E é um documento que ele só aguarda os dados finais da revista, como volume, número de páginas do artigo, para que ele possa ser editado e publicado. Agora, o pré-print geralmente é um trabalho que ele não foi submetido a uma revisão formal por pares, né, como é o comum, e ele é avaliado por um grupo extenso, ele fica disponível na internet de maneira aberta, isso de uma forma geral. Por isso que a minha indicação, né, para registro do pré-print é naquele campo de outra produção bibliográfica. Muito bem. O Adriano coloca-nos duas questões para o Eduardo. Vamos à primeira. O Adriano pergunta, gostaria de saber como faço para colocar no Lattes o registro de um dicionário feito a partir do ponto de vista de crianças em um site. Dicionário, você poderia registrar, eu penso na categoria geral sempre, o tipo de documento. Dicionário você pode registrar como um livro, tá joia, Adriano? Porque daí você seleciona em produções, produção bibliográfica, um livro ou um capítulo de livro. Agora a segunda pergunta do Adriano. Como faço para registrar entrevistas realizadas na rádio da universidade, em produção técnica ou no campo de educação e popularização de ciência e tecnologia? A primeira coisa que você precisa ter em mente na hora de fazer esse registro é o conteúdo da entrevista. Se ele foi um conteúdo voltado ao público geral, não só ao público acadêmico, você vai registrar em educação e popularização CIT. Agora, se é um conteúdo voltado mais exclusivamente para o público acadêmico, você registra como produção técnica lá no campo entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia. Tá? Então, vai depender do conteúdo da entrevista que você realizou. Karina Nunes, de que maneira posso incluir avaliação de artigo para publicação em periódicos? Aí, nesse caso, Karina, você também pode incluir, na mesma situação que no trabalho de evento, né? Você vai entrar em produções, produção técnica e selecionar trabalhos técnicos,
Tá? E você pode colocar como avaliador de artigo no periódico X, por exemplo. Então já estamos praticamente no fim. Vamos para a questão da Ana Laura Menezes, o que deve ser registrado no campo Educação e Popularização de CIT. Esse campo, Ana Laura, a gente sempre tem que ter em mente que todas as informações que vão ser registradas aqui são informações voltadas para toda a sociedade, tá? Não só o público acadêmico. Então, a gente tem, por exemplo, artigos completos publicados em periódicos, que eu gosto de citar como exemplo para nessa situação, a revista Super Interessante. Que a revista Super Interessante, ela é uma revista de cunho científico mais voltada para o público leigo, não só para o público acadêmico. E ela tem esse perfil de difusão científica, né? Da mesma forma, por exemplo, a revista Química na Escola, se eu não me engano, que ela também ela aborda o assunto química mais voltada para o público escolar, para os professores, para os alunos, então não é uma revista acadêmica de química. E isso, regra geral, para todos os campos de educação e popularização de CIT. Tá? Sempre que for uma informação de difusão científica, você cadastra nesse módulo. Muito bem, última pergunta do Bruno Siqueira. Em qual campo é necessário colocar a participação de, por exemplo, escolas e mini-cursos de verão que contam presença É necessário entregar atividades? São atividades académicas e informais também? Esse tipo de curso, você pode incluir informação e registrar informação complementar. Tá? Porque geralmente é um curso com um período de duração menor, ele não tem uma característica igual de uma disciplina, por exemplo, que você tem que ter isso vai depender do curso, mas assim, uma frequência, tem várias atividades de avaliação, seminário, prova, resenha, por exemplo. Tá? Então, como ele é um curso mais curto, mais focado em um assunto específico, você pode registrar como formação complementar, né? Isso se ele não for vinculado a alguma disciplina específica, que geralmente não são, né? São cursos livres aí por um determinado período, oferecidos pelas universidades. Muito bem, mais questões poderão ser encaminhadas para o e-mail do Eduardo e para já eu quero agradecer ao Eduardo, agradecer muito esta sua palestra, essa sua participação, foi fantástico a sua entrega, a sua disponibilidade também para todos os nossos participantes. Um grande abraço, Eduardo, muitíssimo obrigado. Viu? Obrigado, Rui, obrigado a todos que participaram até agora do evento e esperamos vocês à tarde para a continuidade do nosso evento, a abertura e as demais atividades. E mais uma vez eu agradeço também ao Rui e à organização do evento pelo convite, fico à disposição de vocês. Muito obrigado, bom dia a todos.